Olá, bom dia! O NE1 está no ar. É hora de ficar ligado nas principais notícias da nossa região nesta segunda-feira, 13 de outubro. Vamos juntos até 1h. A polícia prendeu um homem suspeito de adulterar bebidas alcoólicas com o uso de metanol. Ele pode ter ligação com as 2 mortes em Lajedo por causa da intoxicação com a substância. Tem calendário do NE1 no Recife. Voltamos à quadra da Escola Municipal Darcy Ribeiro, no Cordeiro. Há 2 meses estivemos lá para mostrar o abandono no local. E, pelo visto, pouca coisa mudou. O NE1 vai destacar também um ambulatório para a comunidade LGBTQIA+, em Jaboatão. O espaço oferece atendimentos de saúde, orientação jurídica e outros serviços, de graça. Você vai ver ainda como cuidar da saúde bucal das crianças. O hábito de escovar os dentes precisa ser cultivado desde cedo e algumas ideias podem ajudar nesse momento. Hoje, segunda, é dia do quadro Pega a Dica do G1 Pernambuco. Tem também dicas para quem é empreendedor e utiliza as redes sociais, como fazer a foto perfeita para gerar lucros. E mais, uma escultura que representa uma das principais lendas urbanas do estado, a Perna Cabeluda, foi instalada no Marco Zero, no bairro do Recife. É para divulgar um filme pernambucano que mistura suspense, folclore e terror. Ficou curioso? Então segura só um pouquinho que a gente conta tudo aqui. Agora são 11h50. A Polícia Civil detalha neste momento a prisão de um homem suspeito de adulterar bebidas alcoólicas com metanol, substância altamente tóxica que pode ter provocado a morte de 2 pessoas e ter deixado outra com sequela em Lajedo, no Agreste. A gente está acompanhando ao vivo e nós vamos ouvir agora uma parte da coletiva que é realizada no auditório da Secretaria de Defesa Social em Santo Amaro. Neste momento, quem fala é o representante da APEVISA, da Vigilância Sanitária, falando detalhes sobre essa prisão, que, claro, tem relação com os casos que estão sendo investigados sobre intoxicação de bebidas alcoólicas por metanol aqui em Pernambuco. Vamos ouvir um pouquinho do que ele diz. Consumo de bebida adulterada por metanol no estado de Pernambuco. Esses serão os primeiros 3 casos confirmados. Dentre os 45 casos que foram notificados, nós já temos 18 descartes. E esses descartes, eles foram feitos considerando todo um protocolo que foi construído, inclusive em parceria com o Instituto de Criminalística, a partir do início da emergência do estado de Pernambuco, a partir da notificação que nós recebemos no final de setembro. Então, nós temos agora um protocolo de parceria com o Instituto de Criminalística, onde todo paciente hospitalizado, ele tem um protocolo de coleta de amostra biológica e envio para o Instituto de Criminalística para que se faça a comprovação ou não da presença do metanol. Em contrapartida, nós estamos trabalhando com todas as vigilâncias. Bom, a gente está com um problema no sinal, uma transmissão ao vivo pela internet, mas daqui a pouco a gente traz mais detalhes da coletiva que está sendo realizada agora na sede da SDS aqui no Recife, com representantes da Vigilância Sanitária. Você viu, José Alencar acabou de dar mais detalhes, Polícia Civil, daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Agora é hora de dar um giro pelo trânsito aqui da região metropolitana, começando com imagens lá do centro de Abreu e Lima. Essa aí é a rodovia BR-101, em frente à Praça São José. Nesse trecho aí, os motoristas seguem do Recife para Goiânia e também para as praias do litoral norte. Pouca movimentação nesse momento agora. Avenida Agamenon Magalhães pra gente, imagens ao vivo em frente à Praça do Derby. Aí a gente já sabe que os motoristas que seguem para Abdias de Carvalho, Ilha do Leite, também Boa Viagem na Zona Sul, enfrentam um pouquinho mais de lentidão, ainda mais nessa hora, tem muitos veículos, a gente sabe que a Agamenon é importantíssima, saindo de Olinda à Zona Sul do Recife. Vamos agora para o bairro da Imbiribeira, Avenida Mascarenhas de Moraes, aí já com o trânsito bem carregado na pista do sentido Afogados e também centro do Recife, à direita da sua tela. Já na esquerda, quem vai para o Jordão e também para Jaboatão dos Guararapes, bairro de Prazeres, aí já não tem muito problema não, mas a pista da direita está bastante engarrafada nesse momento. E agora a gente segue com outras informações sobre o trânsito com a Globomoto. Elvis Lopes está no Cais de Santa Rita, sentido Boa Viagem. Movimento bem tranquilo até esse ponto, tá? Mas quando já vai avançando ali para o Cais José Estelita, mais à frente, a gente está indo para o Cais de Santa Rita, aí já tem um pouquinho mais de lentidão, mas os carros estão seguindo porque nesse horário é de fato bastante movimentado por aí no centro do Recife. Outro ponto da capital para a gente ver agora é na Agamenon Magalhães, no bairro dos Torrões. Essa pista aí, olha só,
ela está em obras, tem uma pista em obras aqui no sentido Derby, por isso que os motoristas só têm duas opções. A gente tem 2 trechos aí, pela imagem do drone dá para ver, né? 2 trechos em recuperação asfáltica. E aí os motoristas estão seguindo. Nesse momento não tem congestionamento, tá? Dá para seguir tranquilamente, mas lá para o finalzinho da tarde a gente sabe que complica um pouco mais. Hoje tem calendário do NE1 e o repórter Joab Alves está na quadra da Escola Municipal Darcy Ribeiro, no Cordeiro, zona oeste do Recife. 2 meses atrás, o local estava em péssimas condições. Nós mostramos isso para você. E agora, como é que tá por aí, Joab? Bom dia, bem-vindo. Oi, Gustavo. Muito bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Olha, infelizmente, está do mesmo jeito ou pior. Aqui os moradores já estão comigo, já estão comigo aqui o Everaldo e o Jailson, não é isso? Jailton. Mas antes de conversar com vocês, deixa eu mostrar um pouquinho dessas imagens aqui para você que está acompanhando o nosso NE1. Olha só, muita sujeira. O banheiro aqui é impossível entrar. Deixa eu conversar aqui rapidinho, né, com o senhor Everaldo. Seja muito bem-vindo aqui ao NE1, bom dia. O senhor disse que quem está realizando a limpeza aqui são os próprios moradores, Os meninos que vêm utilizar a quadra aqui para jogar é que limpa todo final de semana, entendeu? Para manter o espaço limpo. É uma vergonha isso para o poder público, permitir que uma escola dessa de qualidade esteja com a quadra abandonada. Entendeu? As crianças querendo utilizar, mas não pode fazer educação física porque o legalmente da quadra está entregue. Difícil. Ô, Jair, vem cá para a gente ir caminhando e mostrar um pouquinho para o pessoal que está assistindo, né? Nesses 2 meses, né? A gente teve aqui no início de agosto. Teve algum serviço, alguém da prefeitura veio aqui? Não, por enquanto não apareceu ninguém, entendeu? Isso aqui está abandonado há muito tempo e não resolveram nada. Como é que vocês se sentem? Rapaz, a gente se sente mal, né? Uma quadra dessa abandonada, né? Entendeu? Uma quadra dessa de esporte abandonada, nem quadra tem mais. As barras, levaram as barras. As grades daqui, as portas, já levaram, entendeu? Tá um lixeiro aí, um lixeiro, somente. Inclusive, nessa imagem aqui, a gente vai caminhando para mostrar para o pessoal de casa. Aqui, especificamente, era o quê? Vestiário. Isso aí é o vestiário, entendeu? Olha só a situação, minha gente. Isso aí não pode, né? Você vê, é só lixo, totalmente abandonado. Ô Jailton, pelo menos uma limpeza, né? Era se o poder pudesse fazer. Podia fazer uma limpeza aqui, organizar mais essa quadra, botar um portão ali e deixar uma pessoa responsável para ter esporte aqui para a turma jogar bola, né? É difícil porque, vamos seguir ali para conversar também, né, com o Everaldo mais uma vez, né, que é um espaço que poderia ser usado para lazer também aqui da própria comunidade, né? Claro, interação com os idosos, com os adolescentes, entendeu? Mas a gente não pode usar porque legalmente o espaço está todo abandonado. Então a gente queria fazer um apelo ao prefeito João Campo que investe aqui. Ele disse que investe não sei quanto na educação, mas investe na sala de aula, mas não investe no setor do esporte da população, entendeu? Por exemplo, gasta mais de não sei quanto fazendo praça, criando praça, terminando, entregando pela metade. E aqui, por exemplo, é um desse. Revitalizou a escola todinha e deixou a quadra abandonada. Então a gente queria solicitar a sua sensibilidade, prefeito, para que olhe mais aqui para o povo do Cordeiro. Somos 20 anos que estamos esquecidos aqui pelo poder público, não só a quadra aqui, mas como também dentro do habitacional. A falta de campo do habitacional que prometeram e não cumpriram até agora, a gente quer cobrar também ao secretário de esporte que levante do birô e venha aqui ver a situação tanto da quadra como do campo, do minicampo de dentro do conjunto habitacional do Cordeiro, que somos esquecidos, tá certo? Somos pescadores que não temos mais chance de trabalhar porque legalmente a gente está indo de uma distância ir para uma distância de Brasília até para pescar, não tem condições mais. Vivemos catando materiais recicláveis, gente pedindo aqui em porta de restaurante porque não tem o que fazer. Então, prefeito, cumpra com o que foi prometido por sua gestão, tá certo? São 20 anos que estamos aqui esquecidos pela gestão do PSB. É um sentimento de indignação aqui dos moradores. Agora a gente vai acompanhar uma reportagem, tá, que a gente fez relembrando todo esse problema aqui dessa quadra. Vamos acompanhar. Estivemos na quadra da Escola Municipal Darcy Ribeiro, no Cordeiro, no dia 8 de agosto. A situação dos banheiros era caótica. Infiltração no teto, sem portas nem vasos sanitários e muito lixo espalhado pelos vestiários. A escola passou por uma reforma, mas a quadra não. A coberta precisava de reparos. E os moradores reclamavam que, enquanto nada era feito,
os alunos não podiam ter aula de educação física no local. Os alunos estão fazendo educação física dentro de sala de aula, tá certo? E no salão da escola, uma vez por semana ou quando há necessidade. Na época, a Secretaria de Educação do Recife prometeu fazer uma vistoria na quadra para fazer um levantamento dos serviços necessários e verificar com a direção da escola o que era possível fazer para melhorar a qualidade das aulas de educação física por enquanto. Então tá aí, né, gente? Se relembra, né? A gente pôde acompanhar desde a nossa primeira visita aqui na quadra. Foi prometido que a equipe viria aqui até o espaço para fazer uma vistoria, mas segundo aqui os moradores, não ocorreu. Então, por conta disso, né, o calendário aqui do Enem está de volta e a gente entrou em contato com a prefeitura aqui do município do Recife e buscamos uma resposta, tá? A gente está aguardando essa resposta, daqui a pouquinho vou estar voltando, trazendo aqui para a gente saber se tem pelo menos alguma previsão para resolver esse problema. Gustavo. Tem pelo menos um projeto, né? Porque a gente acabou de ver as imagens aí de Joabe, a quadra está praticamente impraticável mesmo, né? Está fechada por isso e é um espaço de lazer para a comunidade importante, para desenvolvimento cidadão. E olha, tem crianças aí que estão esperando esse espaço para brincar. Daqui a pouco a gente volta a conversar, Joabe. Chegou a hora, gente, do quadro Pega a Dica. Por isso que eu chamo o Bruno Marinho, que está chegando aqui. Muito boa tarde, meu amigo. Boa tarde, não? Boa tarde, acabou de virar meio-dia. Seja bem-vindo com as dicas que estão lá no G1 Pernambuco. Já sei que tem QR Code que vai aparecer na tela. Bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Boa tarde para você e para todo mundo ligado aqui com a gente no Enem1. É o nosso compromisso semanal, né, Gustavo? Toda segunda a gente vem aqui convidar você para descobrir onde tem serviços de graça no Grande Recife. E o caminho eu tenho certeza que você já decorou aí. É só apontar a câmera do celular para o QR Code aí na tela, como se fosse tirar uma foto. Aí vai aparecer um link que você acessa e confere a reportagem onde estão as dicas que a gente trouxe nos spoilers, né, Gustavo? Isso, então, ó, vamos aqui pro telão, eu já estou mais pertinho. Vamos lá, com você. Nessa. Primeira dica de hoje é para mulheres que estão grávidas. É que estão abertas até quinta-feira as inscrições para preencher 15 vagas em um curso para gestantes, que é oferecido pelo Hospital das Clínicas, da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Durante o curso, os participantes vão aprender sobre tipos de parto, aleitamento materno e também autocuidados. Você pode se inscrever presencialmente neste endereço aqui, Avenida Professor Moraes Rego, número 1235, lá na cidade universitária, mas também dá para fazer sua inscrição por telefone e por e-mail. E adivinha onde é que está o número e o endereço eletrônico, Gustavo? G1. Tem mais. Isso. Quem acessar o portal também vai ficar por dentro de informações sobre a Feira de Trabalhabilidade da Uninassal, que é o Centro Universitário Maurício de Nassau. O evento começa amanhã e vai até sexta-feira, em vários horários, nas unidades da Uninassal em 4 cidades: Recife, Cabo de Santo Agostinho, Olinda e Paulista. E a programação conta com palestras, oficinas, consultoria de carreira, dicas para entrevista e elaboração de currículo. Além disso, mais de 40 empresas parceiras vão receber currículos para preencher vagas de emprego e de estágio. É dica para quem quer trabalhar e também tem dica para quem quer estudar e se capacitar, não é isso? Verdade, Gustavo. Até porque para conseguir uma vaga no mercado de trabalho é importante você se qualificar, se capacitar, né? Investir na educação. Então fica ligado, pessoal, porque estão abertas as inscrições para 4.567 vagas no IFPE, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. São 48 cursos técnicos e de graduação, tudo de graça. As aulas são em 16 cidades de Pernambuco e você pode se inscrever pela internet até o dia 27 de outubro. Lógico que a lista dos municípios, o link para você fazer sua inscrição e também o link para você conferir o edital dessa seleção está lá no g1.com.br/pe, mas a melhor dica vem agora, Gustavo. É baixar o aplicativo do G1, que é de graça. Então vai lá na loja de aplicativos do teu celular, digita G1. Fazendo isso, baixando, você fica por dentro dessas dicas e também bem informado sobre tudo o que acontece aqui em Pernambuco, no Brasil e no mundo, né, Gustavo? Todo mundo com o celular na mão. Bruno, obrigado, viu? Boa tarde para você. Boa semana. Pra gente, até segunda. Tchau, tchau. No Brasil, minha gente, as vendas online no primeiro trimestre deste ano atingiram o maior patamar desde a pandemia. Foi o que identificou um estudo da Fundação Getúlio Vargas. E os empreendedores que querem faturar mais não podem ficar de fora do ambiente virtual. As redes sociais ajudam a alcançar novos públicos e aumentar as vendas, mas para isso é preciso atrair os clientes com conteúdos que chamem a atenção. É por isso que muita gente aposta em vídeos e fotos que mostram os produtos. Mas será que só isso é suficiente? Bora ver na reportagem. Desde criança, Magdala pinta. Os rabiscos de quando era pequena viraram obras de arte na vida adulta.
Ela participa de feiras e exposições. Natural de Olinda e moradora do Recife. O ateliê é no apartamento onde vive, no bairro da Boa Vista. Gosta de produzir conteúdo para as redes sociais sobre o trabalho dela, mas disse que não tem muita habilidade com isso. Acaba seguindo a mesma tendência de outros perfis que segue. Eu tenho uma dificuldade, que é, enfim, de postar e ter um conteúdo que, de fato, esteja ali sendo alimentado e acompanhado pelas pessoas que estão ali me seguindo na rede. Posto basicamente me baseando em outros empreendedores que já criam conteúdo, mas acaba que não me encaixa muito no meu processo, nem me identifica em relação às outras pessoas também. Eu acho que tem um espaço, uma lacuna a ser preenchida. Faz 20 anos que Anderson é fotógrafo. Já ofereceu cursos de fotografia para empreendedores de comunidades e periferias. Disse que, seja qual for o segmento, é preciso ficar atento a alguns detalhes. Quando a gente começa a pensar na fotografia antes de estar apertando o botão, eu acho que a gente está observando o ambiente, o que é que tem de informação ali, a luz, o que é que eu quero informar naquela imagem que eu vou produzir. Então, se é uma mensagem de bom dia, se é uma entrega de um trabalho, se é o que é que você quer entregar ali. Então, o empreendedor tem que pensar com carinho, conhecer o seu produto e ali começar a trazer informação sobre o que ele quer. Se é divulgar aquele produto, se é um turismo, se é um alimento. Eu quero vender um peixe hoje. Então, sei lá, fazer um peixe. Só o peixe não tem graça, mas quando você compõe a fotografia, você coloca elementos de cores, uma salada, uma bebida atrás que vai estar dando um contraste de cores, você compôs uma foto. Então, não só colocou um elemento, só um objeto. Você pensou nisso. Atenção especial também sobre o cenário em que aquele conteúdo, seja foto ou vídeo, vai ser gravado. Para quem acha que não deve, muito daquilo que está ao redor é bem-vindo numa postagem sobre produto ou serviço oferecido. O que é que a gente vai querer enquadrar na foto? Se é só o quadro, vai querer fazer o quê? Ele todo. Então vamos botar aqui para dar uma opção. Bota aí. Aqui? Isso. Pronto, já viu, está tendo a composição, está mostrando todos os outros quadros, outros trabalhos seus. Não, mas está muito aberto, está mostrando muita coisa. Vamos dar um zoomzinho? Pronto, é isso. Então, a luz está muito forte, clica na tela. Sim. E aí você pode baixar a iluminação, ajustar a iluminação. Não basta postar o óbvio na rede social. O quadro já pronto, o bolo confeitado, a bijuteria toda bonita. O processo que você percorreu para chegar até ali gera engajamento. Então vale também uma foto, um registro dos utensílios, dos instrumentos usados para que seja um diferencial. Isso vale para as tintas, pincéis e até para aquilo que para uns iria afastar o cliente, pode ter efeito contrário. Às vezes a gente está tanto no ambiente que acha que aquele ambiente não está bonito, mas tem a beleza do trabalho ali que foi construído e tal. Então, assim, a gente tem que começar a observar o ambiente como um todo, até os detalhes das cores, os pingos de outros trabalhos, tudo no chão. Aquilo ali já é uma informação de que teve outros trabalhos ali. Então, tudo isso é história, tudo isso pode ser contado, inclusive, para divulgar o trabalho. É gostoso você poder mostrar como é que foi aquilo ali. Então, independente da área, todo mundo tem uma área que ninguém conhece ali, os bastidores onde você está criando ali o seu espacinho, a sua intimidade. Então, quando você abre um pouco daquilo ali, é a história que vai vir para a entrega do seu produto. Magdala se surpreendeu com as dicas. Disse que os bastidores vão virar conteúdo para ela. Nunca tinha visto a iluminação do ateliê, o potencial, eu acho, né? Que eu acho que é outro olhar também, que é trazido. E ficou uma coisa muito singular, assim, porque eu acho que a partir do olhar de um outro profissional, né, acho que a gente consegue pegar outras referências de luz, de foco, de iluminação. A seguir, a Polícia Civil detalha casos de intoxicação por metanol em Pernambuco. Um homem foi preso e ele é o principal suspeito de adulterar bebidas alcoólicas aqui no estado. Os 3 primeiros casos de intoxicação confirmados aqui no estado foram divulgados agora há pouco. Em Jaboatão dos Guararapes, a comunidade LGBTQIA+, tem um ambulatório especial com atendimento médico e jurídico. Você vai saber como ter acesso a esses serviços. E ainda, uma escultura da perna cabeluda foi instalada no Marco Zero, no bairro do Recife. É para divulgar um filme com muito suspense, folclore e terror. A gente conta tudo aqui no NA1, agora 12:08.
NE1 de volta agora, 12:12. A gente segue falando sobre os casos de intoxicação por metanol em Pernambuco. Natália Gelu está acompanhando os detalhes da prisão de um homem suspeito de adulterar bebidas alcoólicas. Ele teria deixado 3 vítimas com esse crime e essas vítimas tiveram confirmação de presença de metanol no corpo, né? 2 morreram, Natália. Bem-vinda, boa tarde. Oi, Gustavo, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente está acompanhando aqui na Secretaria de Defesa Social os detalhes dessa investigação. A gente vai começar falando sobre a confirmação desses casos, 3 casos em Lajedo, com 2 mortes e uma pessoa que ficou com sequelas. A Secretaria de Saúde de Pernambuco confirma que foi por intoxicação por metanol. Havia presença de metanol nessa bebida. A gente está aqui ao lado do diretor-geral de Informação e Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, José Alencar. Explica para a gente, doutor, boa tarde para o senhor, sobre essa confirmação. Como é que vocês chegaram a essa constatação? Boa tarde aos que nos assistem. Essa confirmação ela só foi possível mediante o desdobramento de toda a atividade de investigação policial conduzida pela delegacia responsável do caso. A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco ela recebeu essa notificação no final de setembro, precisamente no dia 30 de setembro. Até então, nós não tínhamos nenhum tipo de notificação de casos suspeitos de intoxicação por metanol no estado de Pernambuco, mas já sabíamos do que estava acontecendo no estado de São Paulo. Então, a partir desta contextualização e a partir do desdobramento das investigações policiais no dia de hoje, foi apresentada a conclusão dessa peça investigativa, onde se chegou à conclusão de que os 3 casos residentes do município de Lajedo, que tinham o mesmo vínculo de ingestão de uma bebida, a partir das análises reportadas pelo Instituto de Criminalística com o isolamento de metanol em sangue da primeira vítima, que evoluiu para óbito no final de agosto, e com o isolamento na química forense de metanol na bebida que este trio consumiu, a partir de então, a Secretaria Estadual de Saúde ela irá confirmar, junto ao Ministério da Saúde, os primeiros 3 casos confirmados de intoxicação por metanol no estado de Pernambuco. Num dos pacientes, essa quantidade de metanol estava bem visível, assim, mas nos outros casos o senhor estava explicando que existe uma outra forma de verificação. Quando se faz a ingestão acidental de metanol, essa substância ela tem uma meia-vida circulando no organismo dessas pessoas e quanto mais rápido é feita a coleta oportuna dessa amostra, a possibilidade de isolar esse fragmento de substância tóxica no sangue ou em outro fragmento biológico, ela é mais certeira, ela é mais assertiva. O primeiro caso, a primeira vítima, ela foi atendida no dia 28 de agosto e evoluiu para óbito 29 de agosto e a necrópsia foi feita logo em seguida, então propiciou a coleta oportuna. A segunda vítima, entre o início dos sintomas e o óbito, se decorreram quase 10 dias. E esse gap, essa diferença de tempo, muito provavelmente provocou a metabolização do metanol e não foi possível fazer o isolamento. E a terceira vítima, ela se encontra internada, hospitalizada, porém, no início dessa hospitalização, nós não tínhamos evidência de intoxicação por metanol. Ela foi investigada para outras possíveis causas e a coleta específica de metanol para esta vítima não foi possível de ser feita. Portanto, os números atualmente estão 45 casos notificados. No estado de Pernambuco, nós temos, dentre residentes do estado de Pernambuco, 45 suspeitas. E dessas 45 suspeitas, no dia de hoje, nós tivemos as 3 primeiras confirmações. Então, ainda tem 24 casos em investigação. E nos restam 24 casos em investigação, aguardando o retorno dos laudos periciais para a confirmação ou descarte. Muito obrigada, viu, doutor, pelas informações. A gente continua agora falando com o delegado da seccional de Garanhuns, Everton Bastos. Boa tarde, doutor. Vocês apresentaram os detalhes dessa investigação que acabou com a prisão de um suspeito de trazer essa bebida de São Paulo, a bebida que teria sido ingerida por essas 3 pessoas de Lajedo. Correto. Com a confirmação dos laudos periciais, nós fundamentamos a nossa representação policial pela prisão preventiva do investigado.
Já posso afirmar com segurança que ele foi o responsável por importar essas bebidas alcoólicas de São Paulo, né? Nosso inquérito policial, instaurado por Dr. Cleidinaldo, delegado titular de Lajedo, a gente continua na investigação nessa força-tarefa para identificar, localizar eventuais destinatários dessas bebidas, dessa carga que veio de São Paulo, bem como o fornecedor lá de São Paulo. Onde foi feita essa prisão? Esse homem deu depoimento e disse que, de fato, trazia bebidas de São Paulo? A prisão ocorreu na cidade de São Bento do Una, né, local, município onde ele reside, né, e ele, no momento do interrogatório, ele disse que ele não disse que trouxe essa bebida, mas ele disse que adquiriu, né, de um caminhoneiro que estava parado em um posto de combustível e que consumiu essa bebida, né. Ele nega, né, que tenha sido responsável por essa carga, mas conta e corrobora com alguns elementos informativos que nós obtivemos durante as investigações. Foi muito importante essa prisão dele. Então, doutor, existem outras informações de que ele já fazia parte de algum esquema, ele adulterava a bebida, ou a linha mesmo é de que ele teria só trazido essa bebida de São Paulo? Tudo isso vai ser investigado, né? Apesar da prisão, mas é uma prisão cautelar, o inquérito policial continua, segue a investigação para a gente tentar descobrir se tem envolvimento de outras pessoas, né? Então, assim, a gente vai esperar a conclusão do inquérito para responder mais outras perguntas. Mas o senhor falou que houve outras prisões, né? Sim. Houve uma descoberta de uma fábrica clandestina no dia 6, né? Lá em Garanhuns, que culminou na prisão em flagrante do proprietário e dos trabalhadores, né? Esses investigados também já por outro inquérito policial, mas como se trata de falsificação, né, e adulteração de bebida alcoólica, houve também essa ação da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, também lá em Garanhuns. Muito obrigada, viu, doutor? Então, o doutor que explicou, né, duas situações diferentes. Uma que foi a prisão deste homem, que teria relação direta, né, com as bebidas que foram consumidas pelas pessoas que morreram, e a outra pessoa que ficou com sequelas nos olhos. Atualmente, essa pessoa de Lajedo está cega, né, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde, e outras prisões que aconteceram porque a Secretaria de Defesa Social, a Polícia Civil, ampliou as investigações, né, nessa região, e aí também aconteceram essas prisões recentemente numa fábrica clandestina que produzia conhaque e rum. A gente volta com você, Gustavo. Volta sim, Natália. Aproveito para reforçar então os números aqui. São 48 notificações até agora em Pernambuco. 3 casos, esses 3 casos de Lajedo foram confirmados hoje, 2 semanas depois do Estado receber essas notificações. 18 casos descartados e, neste momento, sobram 27 sob investigação de intoxicação por metanol aqui em Pernambuco. Até já, Natália. Bom, a gente continua com o NE1 de hoje, que também está no ar em Alagoas, pelo sinal da TV Asa Branca. Por isso, agora a gente segue para Maceió, para conversar com o repórter Henrique Pereira, que vai trazer detalhes de um crime que chocou os moradores. Uma babá foi assassinada a facadas pelo ex-marido da patroa. Henrique, esse homem já foi preso? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todo mundo acompanhando o NE1. Ele foi preso hoje pela manhã, mas pasmem vocês que estão assistindo. Essa babá, a Inayane, foi morta a golpes de faca por motivo de vingança por parte do ex-companheiro da patroa. O detalhe é que ela estava trabalhando na residência dessa família há apenas 5 dias. Eu estou aqui com o delegado Emanuel Rodrigues, que foi o responsável por fazer a prisão, a equipe dele responsável por fazer a prisão do suspeito, identificado como Jean Lopes Moraes de Souza, de 32 anos, na manhã de hoje. Onde é que ele foi encontrado? Como é que foi o interrogatório, doutor? Quais os detalhes você tem para nós? Boa tarde. Boa tarde. Inicialmente, após saber do fato, começamos diligências com o apoio da Polícia Militar. Aí a Polícia Militar, agora como equipe, conseguiu localizar na residência da mãe dele, no bairro Antares. Dessa forma, já foi preso ali no momento e está sendo encaminhado para a Delegacia de Homicídios para lavar a autoprisão em flagrante. Daí ainda vai ser ouvido em interrogatório.
Perfeito. O que é que a gente tem em relação a esse caso já previamente, que isso aconteceu de ontem para hoje, bem dizer, né? Sim, ele tinha um relacionamento com a proprietária da residência há torno de 13 anos. Faz 3 meses, mais ou menos, que ele tinha terminado essa relação e, pelo relato dela, ele não aceitava. Dessa forma, hoje, ela chegou na residência, na parte da manhã, por volta de 5 horas, encontrou a babá junto com os 3 filhos que ele tinha em comum com ela. E dessa forma, a princípio, pelos levantamentos iniciais, como uma retaliação, ele acabou atacando e matando a babá. Ou seja, a babá não tinha nada com isso, foi vítima de um ato covarde por parte desse homem, né? Sim, eu não tinha nada a ver com o fato, fazia apenas 5 dias que tinha sido contratado pela família e estava cuidando das crianças ali. E ele cometeu esse crime na frente dos próprios filhos. Lamentável. No entendimento do senhor, esse caso entra como um crime doloso de natureza grave? Sim, a princípio ele inicialmente pode ser um homicídio qualificado pela sem possibilidade de defesa, mas também é uma linha muito tênue, que futuramente, no desenrolar da investigação, pode ser enquadrado como feminicídio por menosprezo à condição de mulher. Uma última informação, a ex-patroa, né, no caso, na verdade, a ex-mulher dele, né, a patroa da Inayane, já tinha uma medida protetiva contra esse rapaz, né? Sim, em agosto ela já tinha feito uma denúncia, né, contra o ex-marido por violência doméstica. Doutor, muito obrigado pelas informações. Lamentavelmente, Gustavo, esse caso chocou a nossa cidade, o nosso estado como um todo. Inayane Costa Silva, de apenas 27 anos, há apenas 5 dias trabalhando na casa dessa família, foi covardemente assassinada a golpes de faca. A polícia fez o trabalho dela, o suspeito foi preso, mas infelizmente é uma vida que não volta por um motivo absurdamente covarde. Devolvo para você. Covardia é pouco, né, Henrique? Muito obrigado por essas informações aí de Maceió. Agora a gente volta a falar com o Joab Alves. Ele segue no bairro do Cordeiro, zona oeste do Recife, com o nosso calendário, que voltou lá porque a gente quer saber como é que está a situação da quadra da Escola Municipal Darcy Ribeiro. No primeiro bloco você mostrou pra gente e agora a gente quer saber se tem resposta, Joab. Isso, Gustavo. Estou aqui de volta, temos sim, tá, a resposta. A gente procurou aqui a Prefeitura do Recife, né? Mas antes da gente trazer essa resposta, a gente precisa também, se a gente está falando de quadra, o que chama a atenção é que não tem nem uma barra por aqui, né? E esse cenário aqui é o que mais chama a atenção realmente, né? Aqui da comunidade. E a Secretaria da Educação, né, do Recife disse o seguinte, né, por meio de nota, que está atenta às condições da quadra e que, assim que possível, a gestão passará a dialogar com a comunidade escolar para encontrar soluções que atendam, né, os estudantes e também a vizinhança. Da outra vez que a gente esteve aqui no local, a resposta da Secretaria da Educação do Recife, né, como mostramos antes, foi que uma equipe seria enviada para verificar o que seria possível fazer para resolver o problema e que essa equipe iria se reunir com a gestão da escola para melhorar a qualidade das aulas da educação física, né? Mas não recebemos retorno se essa equipe visitou a escola e se essa reunião chegou a acontecer. É por isso que a gente está aqui com o calendário, inclusive já ali, né, mostrando o ano de 2026. Everaldo, essa foi a resposta do município, né? E vocês esperam que esse problema seja resolvido? Sim, com certeza. Enquanto o prefeito está aí anunciando aí que vai abrir uma ponte aqui bem próximo aqui, porque antes disso ele não ajeita a quadra, entendeu? Manda pelo menos uma equipe da Enlurb fazer uma limpeza aqui. A Secretaria da Educação não quer diálogo com ninguém não. Já fui lá umas 3 vezes, 4 vezes junto com o Jailton e nada. Então a gente vamos aguardar até janeiro, porque se não der resposta vamos parar o trânsito, é o único jeito. Ô Everaldo, como é que os alunos estão praticando a educação física aqui? Dentro da escola, entendeu? Dentro da escola, no pátio da escola ou dentro da sala de aula. Isso é uma vergonha. O prefeito que está dizendo que gasta não sei quanto na educação, mas a qualidade dos espaços esportivos das crianças está entregue aqui. Prefeito, saia do birô e venha ver a situação aqui, em vez de estar investindo em ponte, que ainda nem começou obra, o senhor está dizendo que vai sair ponte, mas a escola aqui é abandonada a quadra. É uma situação difícil para os alunos, né? Porque a educação física, todo mundo, principalmente os pequenos, gostam de praticar. Com certeza, né? Com certeza. A praticação da sala de aula está fazendo a física dentro da sala de aula que os alunos estão fazendo, entendeu? E a própria escola abandonou a quadra, né? Difícil, Jailton. Então, ó, Jailton e Everaldo estão aqui, estamos com o calendário. Então, a gente vai voltar em janeiro. Vamos marcar aqui um X no dia 23, uma sexta-feira, tá? E a gente vai acompanhar de perto. A gente reforça isso para vocês, tá? Aqui o calendário do ENE1. Aqui só descansa quando o problema é resolvido. Mais uma vez, obrigado aqui pela participação com a gente e nós vamos seguir acompanhando, viu, Gustavo? É com você no estúdio. Muito obrigado. Obrigado à confiança dos moradores também.
Uma operação especial precisou ser feita ontem à noite no aeroporto de Fernando de Noronha. A missão era transferir uma paciente em estado grave. Motoristas da ilha foram chamados para ligar os faróis dos carros na pista, que está escura. A mobilização foi para possibilitar o pouso e a decolagem de um avião com UTI aérea. Os moradores da ilha de Fernando de Noronha atenderam o pedido feito pela direção do Hospital São Lucas. Diversos motoristas foram até o aeroporto colocar os faróis dos carros direcionados para a pista, que está sem iluminação. O objetivo foi possibilitar o pouso de um avião de salvamento para transferir uma paciente em estado grave, que foi vítima de acidente de moto e precisava ser levada ao Recife. A gente foi dar o apoio, ficou sabendo que não teria iluminação na pista agora à noite para pouso salvo aéreo. E aí convocamos as locadoras, está vindo todo o pessoal da comunidade, os guias, o pessoal do Ilhatur, taxista. Na realidade está vindo todo mundo que tem carros fechados com faróis bons. Para quê? Fazer o quê? Para fazer o balizamento da pista e fazer a iluminação para que possa o pouso do salvo aéreo. Para ver se chama atenção, né, para a gente, né, o lado do paraíso voltar para a gente também. Para a gente chegar e ter, de fato, um balizamento, né, para não seja turístico, mas que seja para o morador. Para, no caso de um táxi aéreo, de uma UTI aérea, pousar sem problemas nenhum, sem precisar dessa comoção toda. Trabalhadores que realizam um serviço de manutenção na pista do aeroporto também participaram da operação. A gente está executando o serviço da pista completamente, está faltando o balizamento. Depois que muitos motoristas já estavam no local, chegou a orientação de que seriam utilizados apenas carros do governo do estado. A estratégia foi definida após uma reunião feita com os motoristas na pista. A ambulância com a paciente chegou pouco antes do pouso da aeronave da UTI, que aconteceu com apoio dos faróis dos carros oficiais. Em seguida, a vítima do acidente foi colocada no avião que partiu para o Recife. A paciente Luana Pedro de Lima, de 29 anos, foi trazida de Noronha para o Hospital da Restauração, no Recife. De acordo com o hospital, ela está consciente e orientada com um quadro de saúde estável. Já sobre a falta de iluminação na pista do aeroporto, a empresa Dix, responsável pela manutenção do local, informou que detectou um rompimento no sistema de balizamento noturno da pista há alguns dias. Diz também que está aguardando a chegada de peças para o conserto. Em relação à transferência da paciente, a Dix explicou que ativou um protocolo emergencial. Lembrando que o aeroporto de Noronha só funciona durante o dia. Essa medida é para a proteção dos animais, principalmente das aves. Vamos com informações do trânsito agora, 12h29. Elvis Lopes segue com a nossa Globo Moto, sentido Pina, Boa Viagem, caminho para a Zona Sul. Agora, nesse momento, ele passa pela ponte Paulo Guerra, que é uma via importante, né, que liga a Zona Sul ao centro do Recife. Está fluindo, tá? Sem sinal de congestionamento. Agora, imagem de Ezequiel Quirino, na Doutor Carlos Chagas, em Santo Amaro, perto do Hospital Oswaldo Cruz. Motoristas no sentido Espinheiro. Aí tem um pouquinho mais de gargalo, né? Mas o trânsito está fluindo também, sem problemas para os motoristas. Agora, 12h30. Há 5 anos, pessoas LGBTQIA+, em Jaboatão, contam com um espaço de acolhimento que oferece acompanhamento médico e psicológico, além de outros serviços. Daniele Fonseca está lá e mostra agora como é que funcionam esses atendimentos e como é que dá para chegar a eles. Daniele, bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Gustavo. Boa tarde para você, para todos que estão nos acompanhando. Olha, é uma demanda espontânea, tá? Pode vir sem nenhum encaminhamento, nada de documentação referente a isso, não. Foi o caso aqui de Wagner, né? Que a gente conheceu, disse que está buscando atendimento aqui no ambulatório. O que é que tem de positivo aqui, Wagner, assim que talvez você não encontre em outros ambientes, em outras unidades de saúde? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que o principal é o acolhimento, né? Eu acho que aqui a gente é muito bem acolhido, né? Sem risco de ser vítima de LGBTfobia, né? De violência, que é o que afasta muitos de nós, né? Dos serviços de saúde. Muito obrigada, viu, Wagner, pela participação. Tá feito aí até o convite, né, para quem precisar desse tipo de atendimento. Agora a gente vai conversar também com a secretária de Saúde aqui de Jaboatão dos Guararapes.
Zelma Pessoa. Então, secretária, quais são os serviços que vocês oferecem aqui? Boa tarde, seja bem-vinda também. Boa tarde, Gustavo, boa tarde a todos. Aqui o ambulatório LGBT Moreira, ele faz acolhimento, atendimento médico, testagem e tratamento para as infecções sexualmente transmitíveis, profilaxia para o HIV, além dos atendimentos psicológicos. Então, é um ambulatório que compila vários serviços interdisciplinares e multiprofissionais para melhor acolher a população LGBT+. Qual é o diferencial daqui em relação a outras unidades de saúde, secretária? Além do acolhimento já falado pelo Wagner, né, a equipe é toda qualificada para esse cuidado à população LGBT. É importante também destacar que, além da testagem e do tratamento de infecções sexualmente transmissíveis, o acompanhamento psicológico e a hormonização é uma oferta de serviços que a Prefeitura de Jaboatão faz aqui no ambulatório Hebe Moreira, que é o grande diferencial. Além disso, o ambulatório ele não atende só a população trans, ele atende toda a população autodeclarada LGBT+, residente de Jaboatão, com uma escuta qualificada. E vocês também têm um programa de residência, de qualificação, de estudantes da área de saúde que vêm se especializar aqui, né, para que a gente tenha cada vez mais esse atendimento diferenciado, especializado ao longo do tempo, né, secretária? Exatamente. Esse ambulatório surgiu ainda durante a pandemia, Dani, e de lá para cá, mais de 800 alunos de medicina, mais de 100 de outros cursos de saúde já passaram por aqui. E o objetivo é ampliar esse olhar, né, para que o cuidado em saúde à população LGBT possa ser mais inclusiva, mais integral possível. Secretária, muito obrigada pelas informações. Gente, vou aproveitar para disponibilizar aí com vocês os horários, né, e dias da semana que funciona aqui o ambulatório Hebe Moreira. Funciona no primeiro andar do Centro de Referência em Saúde da Mulher, que fica aqui na rua Domingos Sávio, número 119. E é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde, por demanda espontânea, né? Ordem de chegada, não precisa marcar. De toda forma, tem aí um número de celular, um WhatsApp, que é o 999373535. E, além disso, pessoal, tem aqueles momentos assim de acolhimento, quando você chega, quer saber exatamente o que é que está precisando, que tipo de serviço pode aproveitar. Aqui, esse acolhimento funciona dia de segunda e quarta, durante a tarde, a partir de 1h, e dia de quinta-feira, de 9 ao meio-dia, pela manhã. A gente volta contigo aí no estúdio. Gustavo. Serviço dado. Muito obrigado, Daniele. O NE1 fala agora sobre um distúrbio que aparece, gente, numa hora que deveria ser de descanso. E os sinais do corpo são fortes e até assustam. É a paralisia do sono. A gente vai entender melhor o que é e quais são esses sinais com o médico neurologista João Gabriel, que está chegando aqui no estúdio. Seja muito bem-vindo, doutor. Tenho certeza que muita gente vai ficar atenta nessa entrevista. Fique à vontade. Boa tarde. A gente começa do começo. O que é, de fato, a paralisia do sono e quais são esses sinais que preocupam e já fazem a gente ficar mais atento? Porque eles são meio desesperadores até, né? Com certeza. Bem, a paralisia do sono, falando de uma forma bem prática, é um distúrbio do sono REM, né, onde o indivíduo ele tem uma atonia, ou seja, a musculatura do corpo ainda não pode se movimentar e a pessoa recobra a consciência antes de conseguir se movimentar. Então, alguns poucos segundos, até 2 minutos, a pessoa está acordada, porém não consegue se movimentar. E aí que vem aquele susto, a preocupação, né? Agora, o que causam esses sinais? O que causa esse distúrbio? É hereditário, é genético, é hábito, é sono ruim? Bem, é uma condição geralmente benigna, autolimitada, onde não há uma prevalência entre os sexos, então homens e mulheres são igualmente afetados, mas tem muita associação com distúrbios regulares do sono, ou seja, sono irregular, sem ter uma hora para dormir, uso de ingesta de bebida alcoólica também pode estar associado e também associado à depressão e ansiedade. Então, essas pessoas que estão sob forte estresse, ansiedade e não têm um hábito regular do sono, essas pessoas são mais acometidas do que as outras. A gente fala do sono também como reflexo da nossa vida, né? Do nosso cotidiano. Tem outras ações que podem interferir nesse sono e causar também a paralisia? Algumas medicações podem causar esse tipo de alteração,
né? E geralmente é uma doença autolimitada. Se você vai olhar a questão de pessoas universitárias, pode chegar a 25%, 27% das pessoas universitárias terem esse tipo de distúrbio de forma autolimitada. Isso tem a ver com estresse, de repente? Principalmente com relação ao estresse e com relação também ao hábito de dormir. Então, acaba que você vai ter uma prova, vai dormir muito tarde, no outro dia está com sono, não descansou bem. Então, esse fato de você não ter um hábito de regular, de dormir sempre no mesmo horário e acordar sempre no mesmo horário, isso pode interferir no aparecimento. Doutor, vou pedir para o senhor reforçar um pouquinho. Esses momentos é quando a gente está acordando, quando a gente está indo dormir? Quais são as horas em que pode acontecer a paralisia? Bem, isso pode acontecer principalmente na hora de dormir, a gente chama isso de um distúrbio hipnagógico, ou ao acordar, que seria hipnopômpico. Então, seria justamente você, quando vai adormecer, você fica naquele estágio entre meio termo, entre dormir e acordar, e você pode ter algumas alucinações, né? Desde alucinações visuais a alucinações auditivas, e a pessoa tenta se movimentar e não consegue. Então, isso acaba desencadeando um pouco de medo, um pouco de ansiedade com relação à pessoa. Por isso que é importante procurar ajuda médica para esclarecimento. Esse é o ponto, né? Como é que trata, né? A gente já entendeu o que é, basicamente, o que pode levar a pessoa a ter, mas como é que a gente cuida, como é que a gente resolve esse problema? Então, primeiro ponto seria ter o diagnóstico e explicar ao paciente justamente o que é que ele tem e o caráter benigno. O segundo ponto é o que a gente chama de higiene do sono. Então, tentar controlar os horários de sono, tentar controlar a hora que vai dormir, a hora que vai acordar e a quantidade de sono. Se tem coexistência de depressão e ansiedade, é importante tratar isto. E sempre, né, orientar o paciente de que é benigno e tentar fazer com que ele faça algumas coisas que podem minimizar isso. Muito obrigado, doutor João Gabriel, médico neurologista, por essa participação. A entrevista toda já vai estar disponível daqui a pouquinho no G1. Boa tarde. Boa tarde. Gente, o assunto agora é o cuidado com a saúde bucal, que precisa ser um hábito desde a infância. E para que as crianças levem isso para a fase adulta, o atendimento lúdico é um elemento importante. Ir ao dentista pode sim ser divertido. Uma clínica colorida e animada. No lugar do barulho do motorzinho, risadas. Ao invés de choro, super-heróis para trazerem alegria e coragem. Pedro, de 8 anos, passa por um procedimento ósseo na face. Precisa usar um aparelho para que no futuro não precise fazer uma cirurgia quando estiver adulto. Quando tu vê assim um Homem-Aranha, essas bolinhas assim, tu fica mais legal, tu gosta, o que é que tu sente? Eu gosto muito. É mesmo? É. Tá bom. E a dentista, a tia, é legal também? Muito. Ela fala o que pra tu? Se a escovação tá boa, como eu chego, eu gosto muito dela. Marjorie é a dentista que o acompanha. Para ela, vencer o medo é uma das etapas para cuidar da saúde bucal. Pedro tinha essa indicação de utilização de um aparelho, que inicialmente a gente fez uma terapia com um expansor e agora ele está usando, né? A gente instalou hoje uma máscara facial para a gente ter um ganho ósseo, né? E a gente melhorar a condição dele para o futuro. Estética, bem-estar, funcional, tudo isso. Então é super importante. Tem criança que fica com um frio na barriga só de pensar em ir ao dentista, mas aqui o medo vira uma brincadeira. É nesse clima de fantasia e aventura que os heróis entram em cena para mostrar que cuidar dos dentes não é bicho-papão. Com a companhia do Homem-Aranha e da Mulher Maravilha, as dentistas carregam nos jalecos outros personagens para que as crianças se sintam protegidas por elas também. Ela tinha medo de vir ao dentista e a doutora Valéria conseguiu tirar esse medo dela e hoje ela entra tranquilamente na sala do dentista. É a Mulher Maravilha. Ela ficou aqui o tempo todo contigo, foi? Foi. Foi bom ficar com ela? Sim. A ideia é simples, transformar o medo em confiança e ajudar a construir uma relação mais amiga entre a criança e o dentista. Valéria Maranhão e Paula Valença são as dentistas que defendem a humanização no atendimento lúdico para as crianças. A odontopediatria ela precisa ser um momento agradável. A visita ao dentista precisa ser uma coisa legal.
não tem que ser desagradável. Entende? Eu tô vendo aqui que é colorido, tem bolinha de festa, tem até super-herói. Esse estilo deixa a criança mais à vontade? Deixa a criança segura, deixa a criança confortável. A gente trata uma criança, trata os medos da criança, porque quando a gente recebe uma criança, a gente não recebe uma boca, a gente recebe uma criança e uma família. A gente precisa entender isso. Quer a criança seja neurodivergente ou não, a gente precisa acolher e fazer com que ela se sinta bem. Ela vai querer voltar para o dentista, tenha certeza disso. Mas para vencer o medo, o trabalho de conscientização começa em casa. Ellen, a todo tempo, encoraja o filho Benjamin, mas no tempo dele, para não criar traumas. Essa estrutura aqui, acolhedora, bem infantil, isso colabora para a criança? Sim, colabora. Deixa a criança bem entretida, né? Bem tranquila no ambiente deles. Pai e mãe, família, cuidador, avó, todos eles são importantes, são os grandes parceiros. Porque, veja, eu sempre digo aos pais, 2% a gente faz, 98% vocês fazem. Porque quem está em casa com as crianças é pai, é mãe, é cuidador. Então, a gente precisa deles, precisa passar o conhecimento para eles, para que eles, em casa, cuidem da saúde bucal dos pequenos e quando vem no dentista, a gente vai complementar. Um sorriso bonito, mas também confiante, porque aqui, entre brincadeiras e aparelhinhos coloridos, as crianças descobrem que cuidar do sorriso pode ser um motivo a mais para sorrir. A gente tenta levar o reforço positivo, que é o brinquedo, medalha de coragem, certificado, levar um pouquinho do mundo infantil, que deixa a criança mais encantada, né? Então, isso facilita para nós, profissionais, e também para a criança, né, que se sente mais à vontade. Então, a gente consegue fazer o atendimento. Recife é a segunda cidade a receber este ano o festival Paredes Vivas, Cinzas da Floresta. A iniciativa passou por Manaus e utiliza as cinzas de incêndios florestais em obras de arte, em paredes e muros de centros urbanos. A matéria-prima foi coletada por brigadistas voluntários de todo o Brasil que atuaram no combate a incêndios no ano passado. O edifício Canadá, localizado na Avenida Conde da Boa Vista, exibe agora um imenso painel de arte urbana da artista visual Amanda Dias. Esse aí a gente está vendo a turma. A temática é sempre voltada para a própria natureza. E hoje, os alunos da Escola Estadual Rochael de Medeiros, em Santo Amaro, tiveram a oportunidade de aprender essa técnica de pintura. O muro da escola exibe agora a obra de arte da artista visual Yana Maia, uma referência à destruição do meio ambiente com um apelo da natureza para o futuro sustentável. Essa é a primeira vez que eu uso as cinzas da floresta para pintar, então, querendo ou não, é uma relação muito direta com o material, né, com a natureza que foi devastada e que aqui está representada na forma não só dessa pintura, como também das palavras que eu trouxe, né? Trouxe uma poesia que traz todo o nome de várias espécies de plantas que foram devastadas, trago também algumas palavras de protesto do ativismo ambiental, então... É como se a própria natureza estivesse falando também. Depois do NE1 tem Globo Esporte e algo me diz que os alvirrubros vão gostar do GE de hoje. Thiago Medeiros, bem-vindo, minha joia. Obrigado, minha joia. Aconteceu alguma coisa ali pela banda dos aflitos? Muito agradável, digamos assim. O Náutico, enfim, conquistou o acesso tão sonhado, né? Que era o grande objetivo do Náutico nessa temporada. Finalmente. Voltar à Série B do Campeonato Brasileiro e foi daquele jeitinho, né? Teve uma frase que é lugar comum no futebol, mas que marca bem essa campanha do Náutico. Os alvirrubros falaram bastante nessa reta final de Série C, que é o Náutico é para quem acredita, e de fato, porque o Náutico saiu de franco favorito ao acesso para desacreditado e voltou a acreditar nessas últimas rodadas, conquistou um acesso que parecia improvável e que foi muito na conta desse camarada aí, ó. O seu Eládio de Barros Carvalho, Estádio dos Aflitos, que fez a sua parte, esteve lotado, o torcedor alvirrubro comprou a guerra, foi lá, lotou o estádio, o Náutico venceu o Brusque. Teve uma combinação ali de resultado no jogo do Guarani com a Ponte Preta, que foi favorável ao Náutico, com a derrota do Guarani para a Ponte. E o Náutico está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Muito graças também a esse senhor aí, Hélio dos Anjos, que vai estar com a gente daqui a pouco aqui no Globo Esporte para falar desse acesso, dessa campanha na Série B. Hélio dos Anjos,
Paulo Sérgio também vai estar aqui, enfim. Um Globo Esporte hoje, o GE que tem na sua paleta de cores laranja e branco, mas hoje vai ser alvo e rubro, Gustavo. Já vou logo avisando aí pro pessoal. Pronto, o povo que está em festa já está sabendo, está convidado. Valeu, minha joia. Chegando aí coladinho no Neon, até já. Vou perder, não. A gente agora traz uma informação que une futebol e saúde. No mês de conscientização à prevenção do câncer de mama, o esporte faz a segunda edição do Outubro Rosa no Leão. Até às 5 da tarde, mulheres com idades entre 50 e 79 anos vão poder fazer exame de mamografia na sede do clube, na Ilha do Retiro. O exame é o mais indicado para a detecção precoce da doença. Agora à tarde, vão ser disponibilizadas 40 vagas. A iniciativa é uma parceria com o Grupo Mulheres do Brasil. Olha, é preciso levar comprovante de residência do Recife, além de um documento de identidade e do cartão do SUS. De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de mama é o tipo mais frequente da doença entre as mulheres brasileiras. E quando diagnosticado precocemente, tem chances de cura superiores a 90%. Agora a gente volta a falar com o Daniel Fonseca, que mostra para nós um ambulatório para atender pessoas LGBTQIA+, em Jaboatão. Daniel. Gustavo, e aqui eles tratam não só das questões relacionadas, né, à saúde física e mental dessa população que vem buscar atendimento aqui, como também aquelas ligadas a questões sociais. Eu estou aqui com Mila Aguiar, ela é a secretária de Assistência Social de Jaboatão dos Guararapes. E então, Mila, vamos começar falando sobre, por exemplo, situações que essas pessoas vivenciam em relação à insegurança alimentar, né? Que nada mais é do que a falta de condição, de dinheiro para ter uma refeição digna, saudável dentro de casa. Qual é o trabalho de vocês em relação a isso? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. A gente tem um trabalho muito focado, né? Aqui o ambulatório, quando identifica esse usuário que ele precisa, né, desse suporte social, faz um encaminhamento para a nossa coordenação LGBTQIAPN+, da assistência social, que fica dentro da nossa executiva de direitos humanos, e a gente faz todo o encaminhamento, não só da questão de insegurança, né? Muitas vezes eles chegam com a insegurança alimentar, a falta de acesso realmente a refeições, a falta de acesso a refeições saudáveis, mas também a questão da falta de renda. Então, a gente faz o encaminhamento e o acolhimento dele no cadastro único, né, do Bolsa Família, e aí neste cadastro é identificado todo o perfil dele socioeconômico e tudo, e aí a gente encaminha para que ele possa ter acesso também garantido pelo Ministério. Quais são as situações mais frequentes que aparecem aqui, secretária? Veja, nós temos muitas questões de demanda social, como, por exemplo, a questão também de vítimas de violência. Então, eles chegam com essa queixa, a gente faz o acolhimento e faz toda a rede, na demanda, encaminhamento para os CREAS, encaminhamento para a nossa rede de apoio e acolhimento socioassistencial. Também tem questões, por exemplo, de falta de documentação básica, como certidão de nascimento, como o RG. As demandas também em relação à questão do nome social. Então, tudo que a gente identifica, a gente faz o encaminhamento. Temos também uma parceria com a Defensoria Pública, que faz o atendimento, o apoio jurídico, o acolhimento nesse campo também, e de diversas demandas que chegam e eles encontram nessa coordenação LGBTQIAPN+, na gestão da nossa Prefeitura de Jaboatão, para que eles possam serem acolhidos em todas as situações que demandam do seu perfil. A gente teve outra participação aqui no NE1 de hoje, falando sobre o atendimento de vocês relacionados à saúde, né? E também sobre a não necessidade de trazer nenhum documento, nenhum encaminhamento de médicos. E sobre essa parte que vocês também oferecem referente ao serviço social, o que precisa trazer? Precisa chegar. Chegando, a gente faz o acolhimento e aí a gente vai, de acordo com cada demanda, né, que ele traz, a gente vai ajudando realmente, pegando na mão e dando todo o suporte necessário, muitas vezes de demandas realmente do cotidiano. Às vezes a pessoa tem vergonha, né? Não vou lá não entrar porque vão me ver, vão me apontar, tem aquela questão do julgamento. Qual é o trabalho que vocês fazem em relação a isso? A gente faz todo um acompanhamento, inclusive no conselho também da pessoa LGBTQIAPN+, onde trata-se da
política. Então, nesse acompanhamento, a gente vê tanto a questão de trabalho, de renda, de tudo que é necessário. Muito obrigada pelas informações. Gente, o ambulatório funciona de segunda a sexta-feira, tá? Sempre de 8 horas da manhã às 4 da tarde. E outras informações pelo 999373535. A gente volta contigo aí no estúdio, Gustavo. Muito obrigado, Daniele. Boa tarde para você. Hora de falar dessa escultura gigante que vai aparecer na sua tela e que está instalada no bairro do Recife. A perna cabeluda, que representa uma lenda urbana criada há cerca de 50 anos. Olha aí. A novidade faz parte da divulgação do filme pernambucano Recife Assombrado 2. Mais detalhes com Bianca Carvalho. Ela está num dos lugares mais conhecidos do Recife. Pesa 400 quilos, tem 8 metros de altura e é só uma perna. Sem corpo, só uma perna. E muito cabeluda, símbolo de uma lenda famosa no Recife. A de uma perna, digamos assim, com vida própria. A perna levou 7 meses para ficar pronta e é toda feita de material reciclado. É uma lenda, digamos, de pessoas que têm 40 a mais. Então, no imaginário de um filme que tem a questão de adolescente, né, para adolescente também, introduzir a perna cabeluda, a gente tem que trazer essa coisa lúdica do imaginário do que seria, né, e como é a perna cabeluda. Tem alguns elementos que a gente captou que seriam essas cicatrizes, essas feridas, o pelo ser meio bizarro, assim, uma coisa que fique voando aqui no Marco Zero, para que as pessoas possam contemplar ou até se assustar diante desse monumento, vamos chamar assim, que é a lenda da perna cabeluda presente agora na cidade do Recife. Assustadora, misteriosa, estranha. O fato é que a perna desperta curiosidade. O povo olha de novo, tira foto. A gente ficou curioso, vamos lá dar uma olhada. Que perna é essa, né? É. Uhum. E a pessoa sente o que quando olha essa perna? Um arrepio. Um arrepio? Uhum. Dá medo dessa perna? É, interessante, né? A escultura vai ficar na Praça do Marco Zero umas 3 semanas, como estratégia para divulgar o filme Recife Assombrado 2, A Maldição de Branca Dias, que mistura suspense, terror e histórias fantásticas que aconteceram ou não nas ruas do Recife. Na tela, Márcio é o soldado sem cabeça. Participar desse filme foi uma maravilha, né? Que é um filme daqui de Pernambuco, de Recife, com elenco em sua grande maioria, com atores pernambucanos aqui, né? Toda a parte de direção, a parte de técnica também. Então, assim, é um filme que está chegando aí, o segundo, né? A primeira continuação de um filme pernambucano. Gil interpreta um estudioso de fenômenos paranormais. Eu interpreto o Tadeu, que junto com Vitória Estrada, Pali Siqueira, Beca Barreto, Madu Melo, investigam eventos paranormais na cidade do Recife. Quem anda pelo Recife, quem conhece o Recife, sabe que cada pedrinha, cada rua, cada monumento carrega muita história, né? E esse filme tem aí a grande protagonista também, que é a cidade, mas também tem umas coisas assombrosas aí, como a perna cabeluda. O filme vai ser lançado dia 23 em 40 salas pelo Brasil e mostra o Recife de fantasmas, dos mistérios sem explicação. A perna cabeluda é a representação do nosso Halloween pernambucano, né? Então ela aqui, instalada aqui, representa tudo isso. Nós começamos a inserir a perna nesse universo mal assombrado. Temos filme 1, filme 2, consequentemente, se Deus quiser, vamos ter o filme 3. Então a perna ela aparece de alguma forma no filme 2, dando esse start para o que vem pelo futuro. Então a gente traz ela de uma forma muito brilhante, que eu não posso dar muitas informações para não dar spoiler. Não vai dar spoiler. A gente adora um título, né? E ganhamos com esse filme mais 2. Recife é a cidade mais assombrada da América Latina e esta é a maior perna cabeluda ou não, que não é em linha reta do mundo inteiro de que se tem notícia. Aí quando a gente fala isso, sabendo que a perna vai ficar aqui por algumas semanas, aí a gente quer saber. E depois, o que vai acontecer com essa perna cabeluda? Então, você sabe, Bianca, que a perna ela não é de conversar muito não, sabe? Ela é mais de agir. Então a gente convidou, ela veio, né? O cachê era pequeno, então a gente só teve a passagem da vinda. Sim. A passagem da volta é com ela, tipo, se vira, eu não posso garantir não. Mas reza a lenda, né, que ela vai sair pela cidade do Recife. Então se você estiver em casa, abrir a porta, a janela, pode ser que passe uma perna gigante pela sua rua, assim. Não, uma perna, na minha casa não, na tua casa. Talvez na nossa, na minha, na sua, né, que está assistindo.
Mas a ideia dessa perna sem paradeiro não é muito confortável, não. Hoje é correria, e muito. Né? É estranho, né? É estranho, com certeza. História massa, né, minha gente? É lenda urbana, é coisa nossa. Olha, o NE1 volta amanhã. Você pode rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora no Globoplay. Fique agora com Thiago Medeiros e convidados muito especiais para falar do acesso do Náutico à Série B. A gente volta amanhã.